Ok, gente, começando mais um encontro. Hoje nós vamos falar de um tema, na verdade não é falar, é vivenciar, buscar vivenciar um tema que é muito interessante dentro da proposta da meditação, que está relacionado a aquele aspecto da nossa consciência que acessa o que é chamado aqui pelo Paul Branton e por alguns meditadores de acessar o infinito e o eterno. Acessar o infinito e a eternidade como experiência. E nesse sentido, eu vou pedir muito de todas que estiverem dispostos a vivenciar essa, esse aspecto da nossa consciência, que focalizem mesmo na vivência disso. Não é uma discussão, uma avaliação, uma interpretação intelectual, mas é uma vivência. E se não acontece agora, né, nesse momento, em outro momento você pode retomar o vídeo e buscar esse despertar, que é muito interessante dentro da proposta que o livro que eu estou trabalhando, a meditação não é o que você pensa, vai trazer brevemente para a gente na sequência desses nossos estudos. Então, inspirando, expirando, você vai soltando o ar, cada vez com mais serenidade, com mais tranquilidade, sem pressa, estando presente aqui, nesse lugar onde você se encontra. Então, inspira, expira, percebe seu corpo. Faça leves movimentos, iniciando pelos pés, as pernas. Vá ajustando o seu quadril, a sua coluna reta, os ombros relaxados. Vai relaxando os braços, as mãos. Relaxando o pescoço, relaxando o seu rosto. E tomando consciência também do ambiente em que você se encontra. E cada vez que você toma consciência do lugar em que você está, cada vez que você toma consciência do seu corpo como uma totalidade, você inspira também e expira e faz uma pequena pausa e observa o que acontece nesta pequena pausa. Não é apenas uma pausa de inspiração e expiração, é uma pausa de totalidade, uma pausa que todo o seu ser fica numa, num estado de autopercepção. Observa isso. Observa como isso pode acontecer, mas é importantíssimo que nessa, nessa condição você não esteja com pressa, não esteja querendo alguma coisa, mas simplesmente disposta a essa vivência, a experiência do que se passa nesse momento. Então inspira, expira e faz uma pausa. E vá percebendo o ambiente, a temperatura, as luzes, os sons e deixa tudo ser do jeito que é. Deixa as coisas estarem ali, simplesmente acontecendo, mas você está aqui, nesse aspecto mais profundo da sua consciência, presente e dando a si mesmo, a si mesma, este presente. E vá aprofundando
cada vez mais nesse estado de presença. Vá deixando que os pensamentos que possam surgir, qualquer pensamento de julgamento, de avaliação, de análise, de pressa, qualquer sensação de impaciência que possa eventualmente acontecer, deixa simplesmente que passe. É simplesmente não entrar naquela onda daquilo que acontece. Deixa passar. E volte para a sua respiração como sendo uma âncora que segura o barco na praia para que o barco não se perca em alto mar. Então, oscila de um lado para o outro, os pensamentos oscilam, os sentimentos, o próprio corpo. Mas você está aqui, tomando consciência desse exato momento, sem forçar, simplesmente estando percebendo que você está aqui e agora. Observe o quanto é precioso esse estado, à medida que você vai, estado de consciência, à medida que você vai tornando, se abrindo para esse estado e tornando ele cada vez mais leve, mais suave. E você vai acessando o seu centro interno, você vai acessando aquele aspecto mais profundo, que é o seu silêncio. Fato é que a consciência que nós experimentamos, ela flutua de um estado para outro, continuamente. Os yogis, os mestres de meditação mais treinados, eles conseguem estabilizar bastante esses estados. E não tem aquela flutuação contínua, pelo menos é o que está escrito em alguns textos que falam sobre meditação, sobre o budismo, sobre mística. Então mas a nossa consciência flutua. Às vezes a mente, ela está dispersa, está aleatória, e não tem nem mesmo um foco específico. Nós todos já experienciamos isso, né? Nós nem percebemos o que está passando na mente. E ali está acontecendo continuamente alguns processos que envolve, logicamente, os módulos cerebrais, mas que vem impulsionado pela nossa mente psi, que está no campo psi mais amplo. Então, às vezes, nós estamos simplesmente vagando, como é usado na linguagem comum. Né? A mente está vagando, está dispersa em qualquer lugar. Outras vezes, nós ficamos colados em algum estado do passado, alguma situação do passado mais próximo, do passado mais distante. E também isso pode acontecer, né? Ou então, aí nós estamos rememorando sentimentos, sentimentos que talvez nós já deveríamos termos libertado deles há muito tempo. A gente retoma, revive tudo aquilo, é um estado, como diz lá no budismo, estado de sofrimento, que não precisamos passar por ele, que não vai mudar mais. Temos de liberar todas essas questões e seguir para frente. Outras vezes, essa flutuação da mente nos leva a preocupar com o futuro, com questões que nós imaginamos, que nós criamos mentalmente e que talvez nunca vá acontecer. Então nós ficamos imaginando situações e ali surge também os sofrimentos. Muitas vezes quando essas situações nos deixam muito preocupados, ansiosos ou mesmo
tentando resolver coisas que nem sequer existem. Então a gente fica naquele emaranhado do futuro, que não é real. É claro que a gente planeja o futuro, a gente planeja. No presente nós planejamos o futuro. O futuro é muitas vezes consequência do presente, é lógico. Mas ficar simplesmente colado naquelas situações nem sempre é agradável, nem sempre é bom. E pode até, eventualmente, nos prejudicar, porque vai nos causando uma ansiedade, um sofrimento e adoecimento mesmo, né, do nosso corpo psíquico, do nosso corpo físico. Então a meditação está aí para poder nos ajudar a tomar consciência. E tomando consciência, nós podemos estar cientes desses estados de consciência, né, que está se passando. E um dos pontos fundamentais que pode nos ajudar é mudar o nosso foco intencionalmente, mudar o nosso foco conscientemente, que é o foco da própria mente. O que está acontecendo nesse instante? Então você pode fazer isso nesse momento, mas sempre retomando a consciência do corpo, por onde nós começamos, a consciência do ambiente que nós estamos, a consciência do momento presente. Às vezes é até bom a gente andar um pouco, sair, olhar o dia, o céu, por exemplo, né, mais amplo. E inspirar, expirar e voltar a perceber como que nossa mente opera naquele momento. E quando nós mudamos o foco, a mente focalizar na própria mente, né, consciência do que passa na mente, isso muda muita coisa. Porque o foco agora é a mente, é um nível mais amplo. Então eu percebo que existem os objetos, eu sei, estou consciente que existem as coisas acontecendo, estou consciente que existem pensamentos e algum incômodo, inclusive algum incômodo no corpo, coisas para resolver, isso tudo está aí. Eu percebo que isso acontece. Mas eu consigo perceber que, apesar de tudo isso, existe um aspecto da consciência que focaliza a si mesma. E para isso é preciso a ajuda do nosso corpo, de todo o nosso sistema mental, para simplesmente inspirar, expirar e parar, como se fosse uma tela que congela, né, a imagem da tela congela, de repente congela, tudo paralisa. Observa que naquele momento vem o silêncio. Eu sempre uso a imagem, que eu já falei algumas vezes aqui, da tela de cinema também, que está aquele monte de cenas acontecendo no filme que você está assistindo, e de repente, por algum motivo, desliga a tela, fica a tela em branco. Então aquelas cenas desaparecem, aqueles sons, toda aquela excitação que existia desaparece, e o silêncio, que seja por alguns segundos, ele nos pega de surpresa. É essa que é a ideia principal, né? Nós estarmos nesse nível de consciência de vez em quando. Então a mente vê a si mesma como quem sabe, como quem está sabendo da sua existência nesse momento, que é a única realidade mesmo, concreta que tem. O resto são realidades relativas ao que está se passando. Então, vamos tentar fazer um pouco essa percepção por um minuto.
Se você quiser permanecer por mais tempo, você faz uma pausa no seu equipamento, tentando encontrar essa vivência. O interessante é que não é só aqui na hora que você senta na meditação, mas isso pode acontecer em várias, à medida que as pessoas vão treinando, isso pode acontecer em várias situações, em vários ambientes, inclusive. Esse, essa parada, né? Alguma coisa para, alguma coisa congela e você percebe que você é mais do que aquilo que está acontecendo. E ali você se entrega para um poder mais amplo. Então aquelas preocupações, aquelas coisas que estavam envolvendo a sua mente, elas tornam bem mais suaves e até podem tornar mais claras, mais explícitas mais evidentes na sua solução, quando é algo que pede alguma solução. O Branto usa uma frase que eu vou deixar aqui para encerrar esse nosso encontro, e depois você pode repetir e tentar, principalmente, tentar vivenciar isso que ele fala, né? Que quando nós atingimos a consciência mais ampla da mente eu, quando a mente eu está presente, chama de eu superior, uma parte da consciência permanece imóvel no infinito, interminável na eternidade. Uma parte da consciência permanece imóvel no infinito, perceba isso, interminável na eternidade. Não é uma frase de efeito, não é uma frase para ser repetida de qualquer forma, é para ser vivenciada. E é muito, muito interessante quando a gente consegue entender isso acontecendo, perceber isso acontecendo com a gente. Bom, vou deixar vocês com essa proposta, encerrar nosso encontro por hoje, nesse vídeo, e sugerir que você vivencie, repetindo essa frase e tentando entender passo a passo como que sua mente responde a isso, como que sua mente consegue identificar essa proposta, né? O imóvel no infinito e o interminável na eternidade, como que isso pode realmente acontecer, mesmo que seja por um tempo muito curto, alguns segundos, mesmo sendo só naquele momento em que a imagem toda aquela imagem mental é congelada. A nossa consciência, ela atinge esse nível porque é um potencial que está disponível para a gente. Ok? Vamos encerrando aqui agora esse nosso encontro e até nossa próxima Medita Unipaz.